Vamos lá, senhores, nossa 11ª aula de termodinâmica avançada. Vai ser uma aula mais rápida, que a evolução dos exercícios que eu estou separando para a gente responder. Então, o tema da aula é solução de exercícios. Vamos lá. Vamos lá. Então, eu tenho o primeiro exercício é esse aqui. Em um certo recinto, deseja-se manter o ar em condições adequadas para a realização de determinado procedimento industrial. Dessa forma, descreva o processo na carta psicométrica de um processo de resfriamento por desumidificação, seguido por um aquecimento sensível, de acordo com as situações. Ok? Vamos lá, eu vou traduzir isso aqui. A situação é mais ou menos essa aqui, ó. O ar está entrando. Está entrando aqui o ar. O ar está entrando. Está entrando. Esse ar ele entra com uma vazão. A vazão do ar úmido que está entrando é de 125 metros cúbicos por hora. Ele está a uma temperatura de bubo seco de 34 graus, com uma umidade relativa de 65%. Caralho. Aí o que acontece? Esse ar ele é resfriado. Ele é resfriado. É tirado o calor desse ar. E esse ar é condensado. A parte do vapor d'água é condensado. Ou seja, ele chega na umidade relativa de 100%. E quando ele sai aqui do desumidificador, ele sai com uma temperatura de 13,2 graus centígrados e umidade relativa de 100%. Aí depois ele é aquecido, esse ar. Ele é aquecido. E ele sai a 23 graus, 26 graus centígrados e uma umidade relativa de 45%. É um aquecimento sensível. Ok? O ar ele entra com uma temperatura de 34 graus centígrados e umidade relativa de 65%. Passa por um trocador de calor, um desumidificador, que ele vai resfriar o ar e vai tirar a água. E depois ele sai, quando ele sai do desumidificador, ele sai com uma temperatura de 13,2 e umidade relativa de 100%. Depois ele é aquecido sensivelmente, ou seja, não adicionado e nem retirado água. E ele sai com uma temperatura de 26 graus e umidade relativa de 45%. Ok? Tá claro aí? Ó, como ele... então vamos lá. Caraca, velho, vai pra merda. Vou ter que tirar essa parte da gravação, ó. Caramba, que azia que me deu, cara, agora. Meu Deus do céu, azia, me deu azia agora. Vamos lá, ó, gente, eu falei um palavrãozinho aí sem querer. Quem estiver assistindo aí foi sem querer, que eu tô com muita azia aqui. Vamos lá. O ar ele entra com uma temperatura de 34 graus e umidade relativa de 65%. Aí ele passa por um resfriamento por desumidificação. Ou seja, ele perde o quê? Água. Ele perde água. Consequentemente, ele perde massa de vapor d'água. E ele sai aqui, ó, a 13,2 graus centígrados saturado. Aí depois, quando ele sai do desumidificador, ele passa por um aquecimento sensível no forno elétrico, onde aquece a temperatura e a umidade se mantém constante. Tá claro aí, gente? Vamos lá. Ele sai do desumidificador, ele entra com 34% e umidade de 65%. Correto? Aí ele entra aqui nesse desumidificador, que se encontra bem aqui, ó. O que o desumidificador vai fazer? Vai tirar calor. Ok? O R é a umidade relativa aqui. Beleza? Que é igual aquela expressão aqui. Aí, quando ele sai do desumidificador, ele sai aqui, ó. Ele sai aqui, ó. Nesse ponto, ó. Então é retirado o calor aqui, ó. O calor é o quê?
removido. O calor é removido aqui. Ok? Que esse cara aqui é o desumidificador. E quando ele sai do desumidificador, ele sai aqui, ó, 13,2 e umidade relativa de 100%. Ele sai nesse ponto aqui, ó. Tá claro aqui? Aí depois ele é aquecido sensivelmente. Ele é aquecido sensivelmente. O aquecimento sem adicionar água, só aqueceu. Ele sai a uma temperatura de 26 graus e umidade relativa de 45%. Então ele é aquecido. Então aqui é adicionado o quê? Calor adicionado. Tá claro? Não, é o processo controlado lá. Ele saiu de 65%. Exatamente. Ele saiu, ele estava aqui, ó, passou pelo desumidificador. O desumidificador retirou o calor, chegou bem aqui cheguei aqui, ó, na umidade de 100%, umidade relativa. Tá tirando calor e tá te perdendo água. Quando chega nessa curva de saturação aqui, ó, a umidade de 100%, o que vai acontecer com o vapor d'água do ar úmido? Ele vai condensar, não é isso? Vai virar água. Então ele condensou, por isso que aqui, ó, tá condensando água. Ok? Aí depois, quando ele sai daqui, ó, com umidade de 100%, ele é aquecido, ó. Ele é aquecido, ele passa por esse aquecedor, ele é aquecido. Sem adicionar água, que é aquecimento por resistência que nós chamamos. Ele é aquecido, ok? Até uma temperatura de 26 graus e umidade relativa de 45%. E aí esse ar ele é insuflado para qualquer ambiente. Entendeu? Entendeu? Passou pelo desumidificador, tirou calor e condensou água. Depois ele passa por um aquecimento sensível. Desumidificador, aqui ó, desumidificador. E aqui é um aquecimento sensível. Aí depois esse ar vai ser entregue para sem adicionar água. É um aquecimento por resistência elétrica. Não, a umidade aumentou, pô, é um processo que diminuiu. Diminuiu o processo. É um processo comum. É um processo controlado, ó. Ele tava bem aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tava bem aqui, ó. 30, 34%. 34, ó. 34. Ele tava aqui, 34. E a umidade relativa era quanto? 65. Bem aqui no meio, ó. Esse era o ponto 1, ó. Esse era o ponto 1, beleza? Aí o que aconteceu? Quando ele sai daqui, ele sai. Qual é a condição? Ó? Umidade relativa e temperatura para o bulbo seco de 13,2. Quando ele sai daqui, quando ele resfria, quando ele sai aqui, ó. Ele sai. Vamos achar 20, 15, 14, 13,2 também aqui, ó. Por aqui, ó. 11, 12, 13 aqui, ó. Tá bem aqui, ele sai bem aqui, ó. Nesse ponto, ó. Que é o ponto 2. O que vai acontecer? Ele vai sair desse ponto, até do ponto 1 até o ponto 2. E aí aqui, ó, eu tirei calor removido, e ele perdeu água aqui. Tanto que a umidade diminuiu. Depois ele é aquecido desse ponto aqui, ó, do ponto 2, até uma temperatura de quanto? 26 graus. 26 graus. Ele é aquecido até uma temperatura de 26 graus. 25, 26. Até esse ponto aqui, ó. Esse ponto. Ponto 3. Aqui, ó. Aí nesse de 2 para 3 foi um calor adicionado. Só que a umidade absoluta, a quantidade de massa de vapor d'água permaneceu o quê? Constante. Eu não adicionei água. Eu não adicionei água. Permaneceu constante. Aí nesse caso aqui, ó, quando ele sai aqui, ó, ele sai a umidade de 45%, bem aqui no meio a umidade relativa dele, ó. 45%.
45, é no meio, aproximadamente. 45%. Então é um processo controlado, de algum processo específico industrial. Então ele estava lá 65%, tirei calor, tirei água e depois eu aqueci até uma umidade relativa de 45%. Aí esse ar vai ser entrar em algum lugar. Beleza? Aí o que acontece? Vamos lá. Ele vai fazer as perguntas aqui. Qual foi o calor removido pelo desumidificador? Qual foi o calor que foi removido? Beleza? Já fiz o cálculo aqui. Meu Deus do céu, cara. Não tô bem não, ó. Nunca mais vou comer vatapá. Nunca mais vou comer vatapá. Vamos lá. O que ele quer? Do calor 1, do ponto 1 até o ponto 2. O que ele quer? Ele quer desse ponto 1 até o ponto 2. E aqui é o ponto 3. O que ele quer aqui, ó? Ele quer esse calor removido aqui, ó. Qual é esse calor removido? Esse calor removido, a taxa desse calor removido de 1 para 2 é a vazão máxima do ar seco pela diferença de entalpia no ponto 1 e no ponto 2. De novo, H1, H2. Ok? Beleza. Eu tenho esse H1 aqui, essa tampinha no ponto 1. Tenho, que dá quanto? 91. E no ponto 2 está quanto? 37,5. Falta eu achar quem? Esse cara aqui. Aí vamos lá. A questão ela me dá qual é a vazão volumétrica. 25 metros cúbicos por hora. Então quanto que é a vazão que ele entra aqui? 125 metros cúbicos por hora. Então vamos lá. Aí nós vimos nas aulas anteriores que a vazão máxima, é o produto da massa específica pela vazão que volumétrica. Só que a massa específica é o inverso do que? Volume específico. Então vai ficar isso aqui, ó. Quanto que é a vazão volumétrica? 125 metros cúbicos por hora. Quanto que é a vazão no ponto 1? No ponto 1. A volume no ponto 1. Volume específico no ponto 1. A gente vai aqui na carta, ó. Na carta, o volume específico no ponto 1 é quanto? Ó? É 0,9 aqui, ó. O volume específico é 0,9. Vocês estão com a carta aí? 0,9. O volume específico nesse ponto é 0,9. Aí eu vou só dividir aqui, ó. 0,9 metros cúbicos por quilograma de ar seco. Aí vai dar o quê? A massa, a vazão máxima vai dar o quê? Vai dar 125, 0,9 quilograma de ar seco por hora. Aí, se eu fizer essa razão aqui, ela vai dar quem? 138,88 quilograma de ar seco por hora. Então vamos lá. Quanto que vai dar? 138,88 quilograma de ar seco por hora.
Entalpia no ponto 1 é quanto? 91. No ponto 2 é quanto? 37,5. Aí vai dar o que? Kilojoule por quilograma de ar seco. Aí corta esse com esse. Aí fazendo a conta vai dar quanto? Vai dar 74, 30 vezes 0,8 kJ por hora. O que é isso? Foi o calor removido do ponto 1 até o ponto 2. Tá claro aí? Copia aí. Copia aí enquanto eu me recupero aqui dessa azia que tá me quebrando, bicho. Ó, perguntar. Tudo que tiver qualquer variável é, que tem um pontinho em cima é por unidade de tempo. Qualquer variável na física. Por exemplo, taxa de calor, né? Taxa de calor. O que mais? Por unidade de tempo. Deixa eu lembrar uma. Só veio o calor na minha cabeça agora, mas tem outros. No momento só veio o calor na minha cabeça aqui. Tudo tem quando tem um pontinho em cima, é por unidade de tempo. É a derivada em função do tempo. Unidade de tempo. Aí a representação aqui, ó. Vazão mássica, né? Vazão volumétrica. Na verdade, eu posso representar essa vazão mássica aqui, ó. Importante aqui, ó. Essa vazão mássica eu posso representar desse jeito. Ou desse jeito aqui, ó. Vazão mássica. Isso aqui é vazão, por unidade de tempo. Ou pode ser o quê? Só um pontinho. Ok? É porque eu acho que eu já usei nessa nomenclatura do usuário. É volume. É volume por tempo e é massa por unidade de tempo aí. Quanto de massa. Quanto de massa de ar seco foi vazado? Foi o quê? Que é 138,88 kg de ar seco por hora. Vazão de massa e de tempo. Vou botar no mudo aqui, tá? Então, gente, o que eu calculei aqui? Eu calculei o calor que foi tirado, rejeitado pelo desumidificador. Foi isso que eu calculei. Aí a letra B ele vai perguntar o seguinte, olha, vou deixar até vocês me ajudarem com a calculadora. Qual foi essa quantidade de água que foi eliminada? Por quê? Quando ele passa por aqui, ó, parte da água foi o quê?
condensada. Aí ele vai perguntar, cara, qual é essa água que foi o quê? Que foi eliminada. Qual foi essa água que foi eliminada? Aí vamos lá. A gente precisa entender. Eu posso trabalhar assim, a umidade específica eliminada. Vamos lá, vou chamar de ômega E. Eu posso dizer aqui, ó, que eu tenho, vou chamar de 1, vou chamar de ponto 1 aqui, ponto 2, ponto 3. Aí vai, vocês concordam que o que foi eliminado é ômega 1 menos ômega 2? Dá um zoom aqui. Correto? Então eu vou achar a umidade específica eliminada, que vai ser 9,4 ou 22 menos 9,4. O que foi eliminado? Fazendo a conta aí foi quanto? 22, vamos lá, Samuel. 12,6, não é isso? Grama de vapor d'água por quilograma de ar seco. Aí para eu achar em quilograma, né? Vamos lá. 1 quilograma são quantas gramas? 1000 gramas. Aí eu vou fazer aqui bonitinho. Eu vou cortar esse com esse, aí eu vou achar e dividir por 1000. Eu vou achar tudo esse quilograma. Então a umidade específica eliminada vai dar 0,0126 quilograma de vapor d'água por quilograma de ar seco. Quilograma de vapor d'água por quilograma de ar seco. Beleza. Agora eu posso calcular aqui a água que foi eliminada. Já tem a umidade específica eliminada. Então lá, massa, eu acabei a umidade, ó, calculei a umidade específica que foi eliminada e a massa de água que foi eliminada. Para calcular a massa de água, massa de água eliminada, a massa de água eliminada, a gente vai ter que trabalhar o seguinte, vocês concordam comigo? Pensa comigo, que a massa de água eliminada vai ser o quê? A massa 1 menos a massa 2 de vapor d'água. Vamos fazer até bonito. Massa de vapor d'água 1 menos a massa de vapor d'água 2. Concorda que é essa massa menos essa massa aqui de água? Para eu achar a água que foi eliminada pelo desumidificador? Certo? Não vai condensar? Vai. Porque ela vai se transformar, vai transformar onde? Aqui ela vai transformar. Aqui ela, no ponto 2 que ela vai o quê? Quando chegar no ponto 2, esse vapor vai ser o quê? Vai mudar de fase. Beleza, vamos lá. Mas é como se fosse o seguinte, presta atenção. Sólido, líquido, gasoso. Se eu perco 1 grama no estado sólido, não é a mesma grama que eu perco no estado líquido? Só mudei o estado da matéria, mas a quantidade de matéria não é a mesma? Ok? Então, independentemente do estado da matéria. Vamos lá. Agora é o seguinte, ó. Vamos trabalhar aqui. A minha gastrite está me quebrando aqui, ó. A umidade específica é a massa de vapor d'água pela massa de ar seco, não é isso? Agora eu vou isolar aqui, ó. Vou isolar e colocar onde? Aqui dentro, nas duas aqui, ó. Então vamos lá. A massa de água eliminada vai ser aqui, ó, ômega 1, massa de ar seco, menos ômega 2, massa de ar seco. Correto? A fórmula é essa aqui, ó.
Eu fiz para os dois. Vou até fazer bonitinho aqui. Massa de vapor d'água 2 pela massa de A5. Massa de vapor d'água 2, ômega 2, massa de A5. Coloquei aqui, ó. Beleza aí? Quem que se repete aí é a mesma? A massa de A5, né? O que eu vou fazer? Vou colocar em evidência. Vou botar em evidência. Ômega 1 menos ômega 2. Aí aquela situação, ó. Se eu dividir os dois lados pelo tempo, os dois lados pelo tempo, eu vou achar a taxa temporal. Se eu dividir os dois lados pelo tempo, ou seja, eu dividir esse lado aqui, ó, pelo tempo, e esse lado aqui pelo tempo, eu vou achar quem? A vazão máxima. A vazão máxima. Então, eu vou ter a vazão máxima da água eliminada e a vazão máxima de quem? Do ar seco. Aí a pergunta, eu tenho esse valor aqui, ó. Calculamos, não calculamos? Tá onde? Tá onde? Tá aqui, ó. Não, exatamente, ó. Exatamente. Exatamente. Vazão máxima. Vazão de massa de ar seco. Anota aí, ó. Vazão de massa do ar seco. Aí tu vai lembrar, o ar úmido é o ar seco mais o vapor d'água. Tô analisando quem? Essa vazão do ar seco. O que é o ar seco? É o nitrogênio e o oxigênio. O que nós vamos perder? Água. Mas o que vai continuar constante? É o ar seco, nitrogênio e oxigênio. Então vamos lá, vai dar quanto aqui? 138,8 kg de ar seco por hora vezes 0,0126 kg de ar seco por quilograma, quilograma de vapor d'água por quilograma de ar seco. Aí eu vou cortar esse com esse. Aí eu vou achar a massa que foi eliminada. Que deu quanto? A vazão de massa eliminada de água dá 1, aproximadamente. Confere aí, Samuel. 17498 kg de vapor d'água por quilograma por hora. O que eu achei aí? A água que foi eliminada por quem? Pera aí, que tá saindo. Caralho, mano, hoje foi foda. A água eliminada pelo desumidificador. Mano, é como se fosse aquele arroto por hora. Por hora. E esse é essa água que foi eliminada aqui, da onda. Beleza? Arrocha aí.
Meu Deus do céu, tira de mim essa azia, meu Senhor. Só castrol, né? Me chama azia. Ó, agora ele quer só o calor adicionado. Vamos lá. A gente não pode perder o raciocínio lógico. Ó, a gente calculou o que? O calor que foi removido. Letra A. Letra B foi o calor que foi. Calor não, foi a água que foi eliminada. E letra C, vamos calcular o que? O calor que vai ser adicionado. Aí esse A vai ser insuflado no ambiente. Vamos calcular agora o ar que foi adicionado. O ar não, o calor. Olha que o raciocínio fica até. O calor que foi adicionado. Qual foi esse calor que foi adicionado? De bem parado. Aí qual é a equação que nós temos? O calor adicionado, que veio de 2 para 3, de 2 para 3, de 2 para 3, é igual à vazão máxima pela variação de entalpia do ponto 2 ao ponto 3, H3, H3 menos H2. Aí eu pergunto, a vazão máxima nós já calculamos, não é isso? Que é 138,8 kg de ar seco por hora. Quanto que faz a entropia no ponto 3? 50,65 menos 37,5. Aí, ó, tudo isso aqui, ó, quilojoule por quilograma de ar seco. Aí eu vou cortar esse com esse, eu vou achar aqui o calor adicionado. Aí eu vou fazer esse produto. Eu já fiz aqui, mas se quiser replicar aí para confirmar, já ajuda. Vai dar o que? O meu deu aproximadamente 1825,22 kJ por hora. Então foi o calor adicionado pela resistência. Aí vamos só fazer uma comparação aqui que é interessante. Observe que esse calor aqui que foi adicionado só para aquecer o ar úmido, ele é menor do que o calor que foi esse calor que foi rejeitado aqui, ó. Vocês lembram quanto que a gente foi calculado? E aí deu 7.430,08 kJ por hora, não é isso? Então observe que foi menor. Aí eu pergunto para vocês, por que vocês acham que esse calor foi menor? O calor adicionado aqui, ó, sensivelmente, e o calor que foi para resfriar e para eliminar a água. Porque ele resfriou, não é isso? Ainda eliminou a água. Por que vocês acham? Pensa comigo. Existe o calor sensível, só de variação de temperatura, e existe o calor latente, que é o que? De mudança de estado. Então ele gasta energia tanto para diminuir a temperatura, quanto para sair do estado vapor para o estado líquido. Então ele gastou muito mais energia, porque ele mudou de fase a água. Então por isso que o calor foi maior. Do que aqui, ó, por exemplo, o ar seco, ele tá aqui, ó, já sai aqui, ó. Aí ele só fez adicionar o quê? Calor. Adicionar calor. Como? Por meio de uma resistência elétrica. Ele vem aqui, ó, e só vem, vamos lá. Aqui, ó. Oh, meu Deus. O ar só passa por aqui, ó, e aí é aquecido. Resistência elétrica.
Não modifiquei a atmosfera, não modifiquei nada. A única coisa que eu fiz. Exatamente. Foi um contato de resistência elétrica. Forno. Pensa no forno, mufla. Pensaram numa mufla? Tem resistência pra caramba ali? Resistência elétrica. Eu não adicionei nada. Eu só coloquei a resistência de para esquentar ali o ar. Beleza? Tem a letra D? Copiei. Samuel tá na raça aí nessa hora. Na força de vontade. Tá certo, mano. Não. Até a bateria tá sendo contaminada por essa energia, né, mano? Vamos ver, vai ficar caro. Não, vamos terminar aqui, né, raça? A raça a gente vai terminar aqui, mano. A raça. Vamos lá. Ó. Assim, ó, e tem um ar que ele tá entrando aqui, ó, desse ponto 1 para o ponto 2. Esse ar, ele entra com uma umidade, uma vazão volumétrica de 1.000 metros cúbicos por hora. E a temperatura desse ar úmido é de 30%, 30 graus. E a umidade relativa desse ar úmido que está entrando é 80%. E ele sai para o ponto 2, depois que ele sai desse evaporador, ele sai no ponto 2 com uma temperatura de 20 graus Celsius e mais uma umidade relativa de 50%. Fez um processo de resfriamento. E ele perdeu água, não é isso? Entrou no trocador de calor, perdeu água, ok? E ele sai com uma umidade de 50%. Beleza, vamos lá. Aí a seguir sofre um processo de umidificação adiabática para atingir as condições relativas de 70% exigido pelo usuário. Vamos lá, vamos com calma, vamos com calma, vamos com calma. Eu vou colocar direitinho aqui. Ele tem o ar que ele entra, ele tem o ar que ele entra, e ele vai fazer o seguinte, ele passa por um evaporador, ok?
e sai no ponto 2 aqui. E depois, o que acontece? É adicionada água nesse processo. Ele entra num evaporador, esse evaporador, ele acontece um processo aí, sai no ponto 2, quando ele vai para o ponto 3, existe uma umidificação adiabática, ou seja, adiciona água sem variar, sem adicionar calor, basicamente. Ok? É como se fosse lá na carta psicométrica. Lembra aquele processo de umidificação adiabática? Sai do ponto 1 para o ponto 2, só que a entalpia permanece o quê? Igual. A troca de calor é o quê? Zero. Então ele só adiciona água. Beleza, vamos lá. O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Ele está no ponto 1, já está tudo bonitinho aqui. Ele está no ponto 1. No ponto 1, ele entra com uma vazão volumétrica de 2.000 metros cúbicos. A temperatura no ponto 1 é de 30 graus centígrados. 30 graus centígrados. Beleza? E a umidade relativa é de 80%. Esse ar está entrando com essas propriedades aqui. Show de bola? Beleza? Quando ele sai aqui, ó. Quando ele sai no ponto 2, ele sai aqui, ó. Com essas condições, ó. Uma temperatura de bulbo seco de 20 graus centígrados. De 20 graus centígrados. Beleza. Aí depois que ele vai fazer? Quando ele sai aqui desse evaporador, é adicionada água nesse ar úmido. Correto? E ele sai aqui nesse ponto 3. Na umidade de 70%. Esse que ele está falando. Então vamos lá, o ar entra. Ó, o ar entra, de novo, revisão. O ar entra, eu quero botar na lanterninha aqui. O ar entra aqui no ponto 1. A vazão volumétrica do ar, 2.000 metros por hora. Quais condições do ar? Ele está uma temperatura de 30 graus centígrados, umidade relativa de 80%. Beleza? Aí, quando ele entra aqui, ele passa por um processo de resfriamento. Observe que diminui a quantidade de massa de vapor d'água, do ponto 1 até o ponto 2, que essa massa de vapor d'água ele chamou de condensado aqui. Beleza? Aí, o nome certo não seria nem condensado. Vamos botar aqui água retirada. Água retirada, porque ele não mudou de fase. Água retirada. Porque observe que ele está aqui nessa. Porque aqui que é a parte líquida. Daqui para cá ele fica líquido. Daqui a capa, aqui é vapor de água que tem aqui. Tem mar seco com vapor d'água. Eu vou chamar de água retirada aqui. Porque observa, quando ele sai do ponto 1 ponto 2, ele está com uma umidade relativa de 50%, pô. Ok? 50%. Para ser água condensada mesmo, a umidade relativa tinha que ser quanto? 100%. Então vamos botar aqui água retirada. Quando for para o slide, já vai estar água retirada aqui. Quando for para a gravação e para eu mandar para vocês. Tá piscando aí, né? Tá assim, ó. Tá na raça também, ó. Tá na raça, mano. Mas é isso aí, ó. Vamos lá. Aí quando ele sai aqui no ponto 2, ele sai com uma temperatura de 20 graus centígrados, umidade relativa de 50%. Aí ele passa por um processo de adição de água adiabática, ou seja, a troca de calor é quanto? Zero. Mas eu adiciono o quê? Água. Tá claro aí? Aí depois esse ar úmido, ele corre assim, ó. Esse ar úmido ele é insuflado em algum ambiente. Tá claro aí o processo? Exatamente. Adiciona só água. Só ganha água. Ou seja, não é adicionado nada, só adicionado água. Umidificou essa água que vai ser insuflada no ambiente, tem que manter o quê? Não vou adicionar calor em nada, só vou adicionar o quê? Água. Não, acho que não, porque se tu for analisar, ó, quando adiciona essa água, ó, observe quando é adicionada essa água, o que aconteceu aqui na carta que a gente observa? A temperatura diminuiu. Diminuiu.
Aqui, pô, vamos lá. Ele tá com uma umidade relativa de 80%. Quando ele entra com o trocador de calor, ele vai o quê? Tirar a água, pô. Tirar a vapor da água, tirar a água retirada. Aí eu já diminuo, aí vai diminuir a temperatura e vai diminuir o que nesse caso também? Na situação umidade relativa. 80% inicial. Quando ele sai, depois quando entra em contato com o evaporador, a temperatura diminuiu, a umidade relativa também diminuiu para 50%. Aí depois ele vai para o passo 3. O que é o passo 3? É adicionar água, sem adicionar calor. Aí o que aconteceu? Diminuiu a temperatura e aumentou a massa de vapor d'água. Essa é a interpretação. Interpretativo, né, cara? É uma interpretação. Vamos lá. Agora é o seguinte. O que acontece? Vamos lá. Quer copiar aí? Nossa, mano. Eu quero melhorar nessa azia aqui que tá me consumindo, ó. Mas vambora. O vatapá. Vatapá com feijão. E almôndega. Vatapá, feijão, almôndega e banho de dois. Acho que foi a salada, Vamos lá, calma aí. Quer tirar foto, né? Botar no Instagram, né? Quer botar no Instagram. Ele vai? Pera lá, que fake news é essa aí? Nada, vai. Vamos voltar aqui, que a noite vai. Ó, vamos lá, rapidinho. Vamos lá, vamos lá pra gente terminar aqui, ó. Quantidade de água extraída. Vai ser bem rápido, porque eu já peguei aqui, ó. No ponto 1, depois vocês só conferem na casa de vocês lá. Ó, ponto 1, quando ele entra com essa vazão de 1000 metros cúbicos por hora. O volume específico nesse ponto 1 é só a gente pegar aqui na carta. Volume específico dá aproximadamente isso e a umidade específica dá aproximadamente esse valor aqui, ó. Aproximei. Beleza? Na hora da prova, vocês podem colocar o que vocês acham. Não precisa ser tão preciso. Só não pode avacalhar, entendeu? Mas, beleza? Aí no ponto 2, ó, ele vai ter esse volume específico. Cara, eu tô com o meu psicológico abalado agora. No ponto 2 aqui, ó, ele vai ter esse volume específico e essa umidade específica. A quantidade de água, ó, o que eu vou fazer? Ó? Para eu calcular a quantidade de água extraída, a gente vai fazer o seguinte, ó. É aquele mesmo processo lá. Aquela mesma questão. Primeiro logo eu vou fazer aqui achar a massa do A seco logo, de 1 para 2. De 1 para 2, eu já achei aqui, ó, essa massa do A seco, que vai de 1 para 2. Eu já achei. A vazão volumétrica que ele entrou é quanto? 1000, não é isso? A massa específica, o inverso volume específico no ponto 1 é quanto? 0,8842. Aí quando eu faço aqui o corte aqui, eu vou achar a vazão máxima do AC. Já fez esse mesmo algoritmo na questão anterior. Achei a vazão máxima do AC. Aí para eu calcular a água é aquela mesma situação lá, ó. É aquela mesma situação que eu fiz na anterior lá. Lembra da exercício anterior? Coloca em evidência e tal, divide pelo tempo, já chega nessa equação. Já fiz direto aqui, tá bom?
Porque eu já fiz aquele mesmo processo naquela questão aqui, ó. Só para lembrar a memória de vocês, ó. Ó, eu não fiz esse processo aqui, ó. Todo esse processo aqui foi realizado aqui, mas já fiz direto. Porque senão eu gasto muito tempo fazendo a mesma coisa. Aí, ó. Fiz esse mesmo processo aqui, ó. A massa do seco, já achamos. Mas a máscara do seco. Aqui eu tenho um pontinho. Tá aqui, ó. No ponto 2 e no ponto 1. Faço a variação e eu vou achar o quê? A água eliminada. Marcos, por que deu negativo? Porque dessa vez eu coloquei, tanto faz, H2, ômega 2 ou ômega 1. Final menos inicial. Aí vai dar negativo, porque o final menor que o inicial. Eu poderia fazer assim? Daria certo? Ai, meu Deus. Jesus. Poderia fazer assim, ó. Poderia fazer assim também? Poderia, daria na mesma. Entendeu? Aí vai dar negativo porque final menos inicial, mas daria positivo porque estava no meio. Tá bem. Tá claro aí? Tô dando só uma acelerada aqui. Hã? Não. Já eu botei aqui no slide e tá certo. Aí aqui, ó. Beleza, achei a água eliminada. Se eu quiser transformar por hora, para ficar um número melhor, mas 1 hora tem quantos minutos? 3.600 segundos. Aí eu só, para ficar um pouco mais visível, né, em hora. Aí vai dar 17,64 kg de vapor d'água por hora. Então foi essa água que foi perdida aqui. Beleza? Aqui no condensado aqui, ó. Essa água foi perdida. Beleza? Tá claro aí? Vamos lá, vamos para mais uma aqui. Aí ele quer só o calor que foi retirado. Aqui é tranquilo. Ponto 1, pega a entalpia no ponto 1 aqui pela carta. No ponto 1 pela carta. E pega aqui no ponto 2 aqui pela carta. Só na carta psicométrica. Acho que é a próxima. Aí eu já tenho a massa do seco? Já tenho. Aqui eu coloquei em hora e por segundo aqui, ó. Nós achamos quanto aqui a vasomássica do seco? Vamos ver aqui. Quanto nós achamos aqui? Tá aqui. É isso mesmo. 0,3145, ó. A massa da seco, ó. 0,3145. Ponto 1, ponto 2, eu vou achar o quê? O calor retirado. Por que ficou negativo? Porque eu botei final menos inicial. Poderia ser H1 menos H2. Não tem problema. Aí eu achei que o calor retirado. Tá bom? Acho que a gente finaliza por aqui mesmo. Beleza? Vai cair uma chuva, tô precisando de vocês também. Gente, é o seguinte, ó. Vamos só alinhar aqui umas paradas.